Olá! O podcast de hoje, que é feito por Laura, Thomas, Sofilago e Sofileite, é sobre Hannah Arendt, uma pensadora do século XX. Essa é uma judia filósofa e teórica política contemporânea nascida na Alemanha. Por causa disso, vivenciou na pele os horrores da perseguição nazista. Após ter buscado refúgio nos Estados Unidos e ter se realocado por lá, Hannah foi enviada a serviço da New York Times a fim de acompanhar o julgamento de Adolf Eichmann, um militar nazista que havia sido capturado pelo serviço secreto israelense, depois de conseguir ficar escondido por muitos anos. O acompanhamento deste julgamento resultou em uma pesquisa sobre a banalidade do mal. Eichmann conversou com vários psiquiatras e todos chegaram na mesma conclusão. Ele era um homem completamente normal, tinha valores e era até considerado um bom pai de família. O que levou Hannah a se perguntar: como que um homem perfeitamente comum foi capaz de cometer atos tão maus e monstruosos? E ao responder essa pergunta, ela entende que, em resultado da massificação da sociedade, se criou uma multidão incapaz de fazer julgamentos morais, que não conseguiam perguntar a si mesmos se aquilo estava certo ou não. Portanto, Eichmann, na verdade, é olhado não como um monstro, e sim como um funcionário que fora incapaz de recusar as ordens recebidas. O mal se torna, assim, banal. A crise da razão explica o desenvolvimento de um pessimismo perante a razão, o questionamento sobre a real eficiência dessa em trazer felicidade para a humanidade. Essa capacidade de raciocínio, que teria levado o homem do pensamento arcaico ao moderno, foi instrumentalizada para atender às necessidades do poder político ou socioeconômico dominante. Assim, a razão enfrenta uma negatividade perante a sua capacidade de levar a sociedade à felicidade, já que é muitas vezes usada como instrumento para que uma ideia seja aceita e disseminada. Esse é o caso da banalidade do mal, descrita por Hannah Arendt. A razão é instrumentalizada para que o mal pareça normal e as ideias por ele disseminadas sejam banalizadas e, por fim, aceitas pela sociedade. Adolf Eichmann, o nazista analisado pela teórica, é um exemplo de como o mal teria sido banalizado pela sociedade alemã da época do nacionalsocialismo para que as pessoas daquele tempo vissem o Holocausto como algo normal e fosse até mesmo apoiado. Para muitos, pode ser muito difícil, ou até mesmo impossível, entender como algo tão mau quanto o extermínio de um povo possa ter sido banalizado com tal intensidade. A resposta está na instrumentalização da razão, que passa a ser usada para a normalização do péssimo, o que, obviamente, afastaria a humanidade da felicidade. Não apenas na situação do Holocausto, a razão é instrumentalizada frequentemente para que o mal seja banalizado, atendendo assim às demandas de uma certa parcela da população. Esse recurso é usado constantemente para que nós acreditemos e até apoiemos o mal enquanto pensamos que se trata de algo normal ou banal. Porém, se questionássemos essa ideia ou esse pensamento usando a razão crítica, veremos que se trata de algo ruim, até terrível, que a sociedade abraça e prolifera sem perceber do que essa convicção se trata e que ela está nos afastando da felicidade. Vamos apresentar agora uma situação recente em que a teoria de Hannah Arendt é muito bem representada. Só uma surubinha de leve com essas filhas da puta. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. Só uma surubinha de... Toma na xereca, vai tomar. Nos trechos das músicas Surubinha de Leve e Heavy Pumped, e em vários outros funks, o corpo da mulher é objetificado e constantemente colocado inferior ao sexo masculino. E esse gênero é consumido por todas as classes sociais brasileiras, sendo assim massificado. A consequência é a violência incitada contra o gênero feminino. Isso pode ser confirmado com o estudo da entidade representativa da Fundação Getúlio Vargas, que demonstrou estatisticamente que nas festas universitárias que essas músicas tocavam, o número de meninas assediadas também era maior. As músicas citadas acima, embora não tenham letras machistas e abusivas, têm uma grande repercussão em certas mídias sociais, como no YouTube, onde elas têm mais de 10 milhões de visualizações juntas.
Assim, podemos concluir que, seguindo Hannah Arendt, existe uma banalização do mal impregnada nessas composições, pois a sociedade sabe o teor pejorativo e violento que as canções incentivam, mas mesmo assim as escutam e reproduzem as letras no cotidiano, fazendo com que a taxa de feminicídio e violência contra a mulher se mantenha no Brasil. Do outro lado da moeda, temos produtores de música, que também banalizam o mal, mas de uma forma racional e com uma finalidade. Eles percebem que produzindo esse estilo de funk, eles conseguem atingir um público, gerando um produto de lazer, o que vai trazer felicidade ao consumidor. Mas eles não percebem que essa felicidade é momentânea e fortalece um pensamento machista na sociedade, fazendo assim o mau uso da racionalidade, o que leva à infelicidade.